Olá, gente querida, paz seja convosco, tudo bem com você? Muito bom dia, Pastor Marcos chegando aqui, né? Em nome de Jesus, agora que são 8 horas da manhã, estamos ao vivo para todo o Brasil, né? E vamos dar sequência aqui no nosso devocional, no nosso discipulado de todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, às 18 horas e também na quarta-feira, às 21h45, né? E que Deus possa te abençoar. Eu quero já cumprimentar todos vocês, dizer aqui, sejam todos muito bem-vindos e vamos juntos aqui nessa programação até às 9 da manhã, trazendo aqui o estudo da Palavra de Deus, amém? Hoje nós estamos aqui de forma gravada, né? Eu estou numa reunião ministerial, mas eu não poderia deixar de dar sequência aqui no nosso estudo, no nosso vídeo, em nome do Senhor, e eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo, manda aí esse vídeo para alguém, para um amigo, para um parente, tá bom? Manda aí para quem você quiser, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre Jesus, o bom pastor, né? Jesus, o bom pastor, e eu quero estar já compartilhando a tela aqui com você, mas antes de eu compartilhar a tela, vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pedimos, Senhor, a tua bênção, pedimos, Senhor, a tua graça, pedimos, Pai querido, para que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar, Senhor, nesta live de hoje, abençoando, Pai, as nossas vidas, dando-nos, Pai, discernimento, orientando-nos, Pai querido, nesta manhã, Senhor, manhã de terça-feira, Senhor, e nós estamos aqui. Pai querido, que a tua boa mão esteja sobre nós, que a tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, livra, Senhor, de todo mal e abençoa, Pai querido, aonde estiver chegando esse vídeo, que a tua boa mão esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito bem, né? Pega aí o seu copinho com água, tá bom? No final nós vamos estar orando. Eu quero estar orando, entrando aqui no nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Deixa eu só ver onde que vai aqui para compartilhar. Não é aqui. Onde que tá? Aqui. Compartilhar a tela. Muito bem. Vou estar compartilhando a tela aqui com você, né? Do nosso estudo de hoje. Jesus, a porta das ovelhas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Jesus, a porta das ovelhas. Na verdade, nós estamos falando aqui sobre Jesus, o bom pastor, né? Deixa eu subir aqui. Né? Jesus, o bom pastor, né? O nosso texto base está em João, capítulo 10, versículo 14, né? Eu sou o bom pastor e conheço, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido, né? João capítulo 10, versículo de número 14, né? E nós vimos, né, sobre o plano de aula, nós já vimos alguma coisinha aqui na introdução, né? E hoje eu quero falar com você. Muito bem, meus irmãos, para nós localizarmos aqui, para nós entrarmos aqui no nosso estudo, ó, vamos entender um pouquinho o contexto dessa história, né? Vamos entender um pouquinho o contexto dessa história. O contexto desse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João capítulo 9, né? João capítulo 9, versículo 40 a 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor das ovelhas para caracterizar
os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 10, tá bom? Depois você lê esse livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 10 aí na sua casa. Então, meus irmãos, só para você se localizar aqui, esse texto que nós lemos, ele vai fazer aqui uma distinção, uma diferença, né? Lembra lá do estudo passado? Lembra do estudo passado em que nós falamos lá de Jesus, os fariseus, né? E nós vimos aqui que Jesus ele vai fazer essa comparação nesse versículo 10, né? Do Evangelho de João, ele vai fazer essa comparação, né? Como os falsos pastores. Por exemplo, Jesus ele fala isso por intermédio de quando ele curou aquele cego de nascença. Jesus, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Jesus ele curou aquele cego de nascença e aquele cego no templo, os pastores que estavam lá, eles não acreditavam que aquele cego tinha sido curado. Eles não acreditavam. Então, eles estavam, os falsos pastores, não acreditavam no milagre que Jesus tinha feito na vida daquele jovem cego, né? Eles estavam lá por outros interesses, não estavam lá por causa dos milagres de Jesus, não estavam lá por causa de Jesus, mas tinham lá outros interesses, né? E Jesus, ele faz esse complô, vamos dizer, entre aspas, né? Ele faz essa questão para ilustrar aqui, né, os falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, 1 a 10. Né? Então, ele vai falar aqui, ó, sobre isso, né? Que, ó, no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe o diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho o incomodaria. Então, olha só, para você entender, tá? Ele foi expulso da sinagoga, porque o testemunho daquele jovem estava incomodando os falsos líderes, os falsos doutores da fé, né? Os falsos pastores, como você queira chamar, né? Então, o testemunho daquele jovem estava incomodando. Então, eles pegam e expulsam aquele jovem da sinagoga. Expulsa aquele jovem da sinagoga. E aquele jovem, então, ele passa a ser uma ovelha sem pastor. Porque ele foi expulso da sinagoga. Porque os doutores da lei não acreditavam no milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Não é para você parar e pensar. Os próprios pastores dele não acreditavam no milagre que Jesus tinha feito na vida dele. Então, são falsos líderes, né? Pessoas que não querem saber, pessoas que não querem acreditar no seu milagre. Então, o bom pastor, ele acredita no Deus que nós servimos. O bom pastor, ele acredita que Deus pode fazer milagres, que Deus pode renovar, que Deus pode transformar, mas o mercenário não. Enquanto aquele homem estava cego, aquele jovem estava cego, os mercenários estavam tirando tudo que é dele, o dinheiro dele. Vamos trazer para hoje, né? Enquanto muitos por aí estão cegos espiritualmente, os mercenários estão aproveitando, tirando aí o dinheiro, tirando aí as coisas, né? Que uma pessoa tem, aproveitando dessas pessoas.
Toma cuidado. Irmãos, toma cuidado, irmãos. Eu sempre falo aqui, o que eu falo aqui pode até me comprometer aqui, né? Tome cuidado com o que você ouve. Existem, sim, homens e mulheres de Deus, tá? Existem homens e mulheres de Deus que você deve ouvir, Mas existem muitos mercenários. Então tome cuidado, né? Busque em Deus, busque orientação em Deus, ouça o seu pastor, né? O seu pastor, ninguém melhor para pregar para você do que o seu pastor. Né? O que eu estou falando aqui pode até né? Mas ninguém melhor para pregar para você do que o seu pastor. Né? Então, tome cuidado com os mercenários. Existem muitos aproveitadores, né? E aqueles homens, né? Eles então expulsaram aquele cego, aquele jovem que era cego, eles expulsaram da sinagoga por não acreditarem no milagre. O milagre que Deus tinha feito na vida dele estava incomodando os doutores da fé, os líderes daquele lugar. Olha só, irmão, o milagre, em vez daqueles líderes ficarem felizes, né, ficarem alegres, olha, Jesus operou na vida do nosso irmão, Jesus operou na vida da nossa irmã. Não, o milagre dele incomodava. E ele pega, então, os doutores da lei lá, pega, então, e expulsa aquele jovem do tabernáculo. E aquele jovem, então, a partir daquele momento, ele passa a ser uma ovelha sem pastor. Mas Jesus é tão bom com ele, que Jesus, ele cura ele e dá para ele um direcionamento. Então, ou seja, depois de um tempo, esse jovem ele vai ser cuidado, né? Ele passou a ser cuidado. Então, irmão, existem muitas pessoas que são machucadas por causa de líderes, por causa dos mercenários. Existem pessoas que são machucadas por causa de mercenários, porque os mercenários não querem liberar a bênção de Deus. Não, eles não estão nem aí. Né? Não estão nem aí por causa das bênçãos. Não estão nem aí se a pessoa vai ser curada ou não. Eles querem outra coisa. E você sabe, não preciso dizer aqui. Eles querem outra coisa, querem talvez fama, status, dinheiro. Mas o bom pastor, ele não está interessado nisso. O bom pastor, ele está interessado em cuidar, em zelar pela ovelha, em cuidar das feridas das ovelhas. Nós falamos isso na live passada, é só fazendo aqui um contexto com você dessa história, né? Vamos lá. Jesus, então, ele utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você, que eu acho que eu não compartilhei, né? Então, vamos lá. Olha só. Né? Jesus, ele utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores. E mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presentes na profecia de Ezequiel, capítulo 34, do 1 a 10. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui o ponto 2, a porta das ovelhas. Quem é a porta das ovelhas? Né? Jesus. Jesus é a porta das ovelhas. Vamos ver, então, aqui, na parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destaca-se 2 pontos principais, em primeiro lugar, né? Então, nós vamos aqui 2 pontos principais. Em primeiro lugar, né?
ele entra pela porta do aprisco, onde encontra as ovelhas. João, capítulo 10, do 1 ao 3, né? Então, você entende aqui que Jesus, ele entra pela porta e encontra as ovelhas, né? Ele entra pela porta e encontra as suas ovelhas. Nada disso de pregador, de pastor, ficar entrando pela porta pela porta de trás, não ter contato com o membro, não ter contato com a ovelha. Querido, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, o pastor precisa ter esse contato com a ovelha. O pastor, ele precisa ter esse contato com a ovelha, né? Nada disso. O pastor não entra pela porta de trás e sai pela porta de trás. Não tem um contato com a... Meu irmão, para com isso. O pastor precisa ter o contato com a ovelha. O pastor precisa ter, conversar com a ovelha, tratar da ovelha. A não ser se for um caso específico. A gente entende. Às vezes o pastor, ele está pregando na igreja e ele tem um compromisso para pregar numa outra igreja, num outro horário, então ele tem que sair às pressas, né? Mas mesmo assim, na minha opinião, eu acho que o pastor, ele deve dar atenção para a ovelha, né? Dar atenção, e muitos pastores não querem dar atenção para a ovelha, deixa lá o obreiro cuidando das ovelhas, deixa lá o pastor auxiliar, ele que ora, ele que, né? Mas o pastor mesmo não está nem aí para as ovelhas, né? Então, são chamados de mercenários da fé. Só querem, né? Mas não querem ter contato com as ovelhas. O pastor precisa ter contato com as suas ovelhas. É isso que está dizendo aqui o texto. É isso que está dizendo aqui a palavra de Deus para nós, né? E eu admiro os pastores que terminam o culto, ele não sai enquanto não atender as pessoas, né? Lógico, tem casos específicos, né? Às vezes não dá para o pastor atender a todos na igreja. A gente entende isso também, né? Tem muitas ovelhinhas que todo culto, né, tá com o mesmo problema, a mesma situação, né? A mesma coisa. Todo culto a mesma coisa. E o pastor precisa dar atenção para aquelas ovelhinhas novas que está chegando. Então, vamos entender isso também, né? Também vamos compreender. Às vezes o pastor vai pregar em outra igreja, né? Precisa sair rapidinho, precisa... né? Então, tem que entender isso também, né? Mas o pastor, ele tem um dia específico. Eu tenho certeza disso. O pastor, às vezes, ele não consegue atender o público no culto, no dia do culto, mas ele tem um dia específico lá, né, que ele atende o povo. Né? Ele atende o povo. Você está entendendo? Então, eu preciso deixar isso claro aqui para você, né? Vamos voltar aqui, então, para o nosso estudo. Ó, vamos voltar aqui. Cadê? Tá aqui. Né? Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, né? Então, em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas, quando Jesus fala lá em João 10, 7, né? Então, ó, nos primeiros versículos, deixa eu pegar aqui, ó. Nos primeiros versículos de João, capítulo 10, né? Sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Então, aquele que entra pela porta né? Aquele que entra pela porta, tem contato com as ovelhas, né? Esse é o verdadeiro pastor, né? Enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Olha, não sou eu que estou dizendo, hein? É a palavra de Deus aqui. Então,
aqueles que entram pela porta do fundo são ladrões e salteadores, né? Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma que eu sou a porta. Jesus afirmando, tá? Em João capítulo 10, versículo 7. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui na tela aqui com você. Então, você está entendendo? O pastor que entra pela porta do aprisco, entra pela porta, tem contato com as ovelhas ouvem a voz do pastor. Agora, aquele pastor que entra pela porta do fundo não tem contato com as ovelhas, não tem contato com o povo. Como que as ovelhas vão ouvir a voz do pastor? Como que as ovelhas vão ouvir a voz do pastor se o pastor não tem o contato físico com as ovelhas? Para eles são desconhecidos. Eles vão ouvir a voz daquele que tem contato com ele, né? Mas não vão ouvir a voz do pastor, porque o pastor não tem aquele contato com ele. Eu entendo, né? Vamos voltar. Eu quero deixar claro que igrejas que têm uma quantidade maior de membros, né? Que o pastor não consegue, né? Muitas vezes tem isso também. O pastor não consegue ter o contato com todos, né? O pastor não consegue ter o contato com todos. Por isso que existem os departamentos, existem os grupos missionários, o grupo missionário de jovens, de mulheres, de homens, de crianças, adolescentes, libras, enfim, né? Existem os departamentos aí. Então, os departamentos são um ponto de contato, onde o pastor vai ter contato, né? O pastor tem contato com os obreiros, né? Os obreiros com o povo, né? Mas o pastor, ele está acima de tudo. O pastor, ele está sempre presente, embora, né, muitas vezes não consegue ter um contato com o povo devido à quantidade de pessoas, mas é aquilo que eu falei lá atrás. O pastor, ele tem um dia específico que ele atende as pessoas, né? Eu conheço pastores grandes, que não conseguem, no dia de culto, ter contato com as pessoas no culto. Mas eles têm um dia específico nos seus gabinetes, né? Um dia específico onde eles vão atender esse público, onde eles vão atender as ovelhas. Você está entendendo? Dessa forma, o pastor está tendo contato com as ovelhas, né? Está tendo contato com as ovelhas. O que eu quero dizer aqui, aqueles pastores que não querem ter contato com as ovelhas, entra pela porta do fundo, sai pela porta do fundo e o povo, né, não conhece o pastor. Não tem aquela intimidade com o pastor. Ouve o pastor pregar na igreja, uma bênção, tal, né? Uma bênção, tal, mas não tem aquele contato com o povo. Você está entendendo? Então, é isso que eu quero dizer, tá? Não estou me referindo que um pastor de uma igreja grande, ele não consegue mesmo, não tem como ele ter contato com todo mundo, né? Por isso que ele tem os auxiliares, tem os departamentos, para que esse contato com o povo seja mais fácil, né? Para que esse contato com o povo seja mais fácil. Por exemplo, vamos falar aqui, ó, se o pastor, por exemplo, com jovens, né? Ele não consegue ter contato com jovens por causa da multidão, mas num culto de jovens, num grupo missionário de jovens, né? O líder traz o pastor para o grupo missionário, o pastor ele consegue ter um contato mais próximo com os jovens, e assim vice-versa, né? O grupo de homens, de mulheres, e por aí vai, né? Os grupos missionários. Você está entendendo? Então, não estou aqui generalizando, dizendo que muitos pastores existem, muitos que são aproveitadores, mas existem aqueles que são corretos, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero deixar isso bem claro, tá bom, meus irmãos? Vamos voltar aqui para o nosso estudo? Vamos voltar aqui? Deixa eu pegar aqui, né? Então, olha só. E logo depois que Jesus declara,
Eu sou o bom pastor. Então, logo depois ele declara, Jesus fala que ele é o bom pastor em João capítulo 10, versículo 11. Né? Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo. Em João capítulo 10, versículo 11 ao 14, tá? Eu não vou ler aqui todo o texto bíblico, porque não vai dar tempo, tá bom? Não vai dar tempo de nós lermos todos os textos bíblicos, mas você pode ler aí na sua casa. Pois não cuidavam, nem protegiam ou orientavam o povo, né? Então é isso que eu quero dizer, chegamos aqui no ponto, né? Esses pastores mercenários são aqueles que não cuidam do povo, não protegem e nem orientam o povo, né? Esses são os mercenários. Esses são os mercenários, aqueles que estão interessados somente no bem financeiro. Não querem ter contato com o povo. Esses são os mercenários. Tá bom? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui. A mensagem da porta. A mensagem da porta. Vamos entender aqui, ó. O significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. Então você precisa entender isso. Existe um caminho só para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Atua como porta de acesso direto ao Pai, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Então, aqui nós vamos ver que Jesus, ele é a porta, né? Jesus, ele é a porta em quem nós temos acesso ao Pai, em quem nós temos livre acesso para entrarmos no reino dos céus. Não existe outra porta, meu irmão, não existe outro caminho, não existe outro. Jesus é a porta. É por intermédio de Jesus que nós vamos entrar no reino de Deus. Amém? É por intermédio de Jesus Cristo que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Talvez você que está me assistindo aqui nesse vídeo, você está batendo em tantas portas. Está batendo aí em tantas portas. Buscando uma solução para o teu problema. Buscando uma solução para a tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Chega mais pertinho de mim. Chega mais pertinho aqui, ó. Chega mais pertinho. Eu quero te dizer uma coisa. Para de ficar batendo em portas erradas. Para de ficar batendo em portas que não vão te trazer nada. Não vão te trazer benefício algum. Eu quero te apresentar uma única porta. Essa única porta é Jesus. É só por intermédio de Jesus que você vai alcançar a bênção. É só por intermédio de Jesus que você vai alcançar aquilo que você precisa. Jesus é a porta de entrada para a tua vida dar certo. Jesus é a porta de entrada para todos os seus projetos, seus sonhos serem concretizados. Jesus é a porta de entrada para que a cura venha sobre a sua casa. Jesus é a porta de entrada para que você consiga um bom trabalho. Jesus é a porta de entrada para tudo na nossa vida. Eu quero apresentar para você essa porta. Jesus é a porta. Não existe outra porta, meu irmão. Não existe outra porta. Jesus. Somente Jesus é a porta. Somente Ele é a porta, né? Então, olha só. Isso você vai encontrar em Hebreus capítulo 14, Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Eu não vou ler aqui, que não vai dar tempo de nós lermos, tá bom? Então, olha só. Permitindo, nos aproximamos dele com ousadia e confiança. Então, ele nos permite nós nos aproximar dele com ousadia e confiança. Hebreus 4,16 também vai falar sobre isso. Meus queridos, para desfrutarmos
de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Amém? Muito bem, eu quero chegar aqui na sinopse do nosso texto de hoje, né? Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Jesus é a porta de entrada. Amém, meus irmãos? Muito bem, amanhã eu quero falar com vocês sobre esse tema, né? Eu sou a porta. Quando Jesus fala lá no versículo, quer ver? Quer ver? Eu vou falar aqui para você, ó. Versículo, deixa eu pegar aqui. Ó, Jesus diz assim, ó. João, capítulo 10, versículo 1. Na verdade, te digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, né? Mas não é esse o texto bíblico aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Né? Onde Jesus fala, eu sou a porta, né? Eu sou a porta das ovelhas, né? Eu sou a porta de entrada. Então nós vamos falar sobre isso amanhã, aqui ó, versículo 9, ó. Versículo 9, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com você em nome de Jesus. E é o texto nosso de amanhã, tá bom? 9 e 10, tá? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 e 10, tá? É o texto base nosso para amanhã, em nome do Senhor Jesus. Então, amanhã nós vamos estar falando sobre isso. Eu sou a porta. Não é o pastor Marco, não. Jesus, tá? Jesus Cristo é a porta de entrada para nós, tá bom? Amanhã estaremos aqui ao vivo, 8 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus, ao vivo aqui com você, nesta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades da sua vida, mas eu sei de uma coisa: Jesus, o bom pastor, quer cuidar de você. Amém? Jesus, o bom pastor, quer zelar pela sua vida. Então, é momento de oração, é momento de clamor. Oremos ao Senhor Jesus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos agora, Senhor, para o momento da oração. Pai, nós estamos aprendendo que o Senhor é a porta, o Senhor é o bom pastor que cuida das ovelhas, que zela pelas ovelhas. Pai, e aquilo que eu não soube expressar, Senhor, eu peço que o Senhor continue falando aos corações. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, vem abençoar, Senhor, a vida desse meu irmão. Vem abençoar, Senhor, a vida dessa minha irmã, Senhor. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua unção. Papai querido, que a tua boa mão esteja sobre nós. Papai querido, que a tua boa mão, Senhor, venha sobre as nossas vidas. Derrama em nós, Senhor, o teu Espírito. Derrama em nós, Senhor, a tua unção, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa abundantemente. Se houver, ó Pai, alguém enfermo, Senhor, que essa pessoa receba a cura sobre a sua vida. Eu digo mal, pega tudo que é teu e dá-o fora dessa casa. Dá-o fora dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, dores constantes, em nome de Jesus, sai daí. Liberta essa pessoa, em nome de Jesus Cristo, que a tua boa mão esteja sobre ela. Pai, eu consagro o copo com água, a caneca com água, o azeite, a jarra com água. Pai, que a tua boa mão esteja, Senhor. Coloca da tua virtude, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pelas nossas autoridades eclesiásticas, oramos, Pai, pelas nossas autoridades governamentais, todos esses que estão na eminência do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Põe em tuas mãos, Senhor, derrama de uma unção de poder, de uma unção de cura, em nome de Jesus. Beba d'água agora, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, hoje às 18 horas nós estaremos aqui novamente com uma reflexão bíblica para abençoar a sua vida. E amanhã,
8 horas da manhã, eu estarei aqui de volta em nome do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus, fiquem em paz, em nome de Jesus.